Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros. João, capítulo 1, versículo 7. Tantas vezes, dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas que perturbam a vida. Retiramos-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos das mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Vamos serenar as nossas mentes, pensando em Jesus, pedindo a Ele que derrame bênçãos, bênçãos de amor, bênçãos de paz, que nos envolva na sua luz, que nos envolva na sua misericórdia divina, que possamos nesse momento sentir a presença de Jesus junto a nós, atuando sobre nós, iluminando os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, nos ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Que Jesus possa estar conosco sempre, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Queremos também pedir aos benfeitores dessa casa, ao benfeitor espiritual do nosso trabalho, que esteja conosco durante todas as nossas tarefas, iluminando o nosso palestrante, iluminando as nossas pensamentos, nos ajudando a compreender a mensagem que vai ser passada. Com a permissão de Jesus, com a permissão da espiritualidade maior, nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
Então, é um prazer te receber mais uma vez na nossa casa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E que Deus abençoe a nossa estadia aqui e que a gente possa hoje compreender um pouquinho, né, das relações que a gente tem com a vida e essa relação que nos traz sensações, e uma das sensações que eu vou falar aqui hoje é sobre a dor. Quem aqui não tem dor nenhuma? Todos nós temos dores, não temos? Dores do corpo, dores emocionais, né? Dores da consciência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno hoje que é dor. E que, segundo o Espiritismo, é uma bênção, né? É difícil a gente admitir isso, né? Materialmente falando, mas é bênção. Vou expandir aqui um pouquinho, para ver se melhora para vocês enxergar aí. Nós vamos falar primeiro um conceito de dor. É um conceito, não é conceito evangélico, né? É um conceito de dicionário, né? Mas ele acaba trazendo alguma coisa relacionada com a nossa emoção. O que é dor? Dor é uma sensação, né? É uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Ela é corporal e ela também pode ser emocional. E ela é desagradável. Toda vez que a gente tem dor, a gente busca alguma forma de eliminar ou diminuir, reduzir essa dor. E ela é exatamente, né, um aviso que alguma coisa não está legal. Por isso, ela está associada a uma causa, que ela pode ser uma lesão potencial dos tecidos, né? Ou às vezes pode ser emocional, um problema relacionado com algum trauma ou algum conflito que a gente está tendo naquele momento. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Ou seja, viver a dor em si me ensina que determinadas coisas não são boas para se fazer, né? Até por questão de preservação, né? A dor serve como elemento de informação para trazer para a gente que alguma coisa que a gente está executando ou está fazendo não está legal. Por isso, ela doeu, ou o corpo doeu, ou as emoções nos acusou alguma dor. E serve de alerta. Qual que é a função dela? A função dela é exatamente isso, né? Alertar. Quando sentimos dor, como vimos anteriormente, é sinal de que algo não vai bem no nosso corpo e que necessita urgentemente de cuidado. A dor faz com que se busquem medidas para acabar com o problema, funcionando, portanto, como um aviso. A dor acaba sendo algo didático, né? E a dor física, nós já podemos observar que ela ajuda a educar, nos educar. Ou seja, nós vamos buscar através de um comportamento diferente daquele que gerou a dor para fazer com que a gente não tenha novas dores. As dores emocionais são muito parecidas com essas dores aí. É algo que a gente fez ou algo que alguém fez com a gente que nos fez sentir dores. E, portanto, a gente precisa necessariamente buscar alguma forma de comportamento que seja compatível com uma possibilidade de vivência
com mais qualidade ou com menos sofrimento. Ok? É a famosa dor na boca do estômago. Hein? A famosa dor na boca do estômago. Dor na boca do estômago é dor nervosa. É emocional. É terrível. Nós não vamos entrar muito nessa questão, não, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? É a forma como ela atua no corpo da gente através dos sentimentos, né, que a gente, pelos quais a gente passa, em função da nossa relação com o meio de hoje ou de antes. Porque pode ser até uma causa espiritual. Pode ser. Não estou afirmando que seja, mas pode ser. Eu coloquei aqui algumas causas de dor. Nós vamos ver algumas delas ao longo da nossa conversa. Provas e expiações. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos na Terra. Então seria inadmissível a gente partir do pressuposto, enquanto encarnado, que a gente está aqui e não vai sentir absolutamente nada, vai ser um paraíso. Mesmo porque a dor do nosso corpo, ou as dores que temos, né, em função de sequelas passadas, elas muitas vezes atuam no nosso corpo de hoje como forma de induzir um processo de correção. Nós estamos aqui hoje encarnados exatamente com base num projeto espiritual onde nós carregamos todos não, porque são muitos, carregamos alguns dos desentendimentos, dos desajustes que nós tivemos com as pessoas em encarnações passadas. E com certeza estão do nosso lado pessoas que também têm dívidas para com a gente. E com certeza, se nós nos lembrássemos dessas causas que fizeram com que nós viéssemos juntos e tivéssemos essas dores, nós odiaríamos o nosso companheiro ou os nossos companheiros de viagem. Porque, com certeza, nós fomos grandes antagonistas ou inimigos ou grandes sabotadores da vida alheia em vidas passadas. Então, isso vem, uma das primeiras causas é essa aí. Traumas durante a vida. Olha, nós fomos educados por famílias, né, que também estão dentro desse contexto, de trazer consigo reajustes. E se nós nascemos em determinados lares, é porque há uma razão muito nobre e muito urgente para isso. Logo, quem nos educou, muitas vezes, não estava preparado ou não estamos preparados para educar os nossos filhos. Muitas pessoas carregam traumas hoje fortes, né? Traumas emocionais de educação estritamente rígida, estritamente dura, estritamente disciplinante e muitas vezes poderia até dizer que humilhante. A gente às vezes na educação, na tendência de educar os nossos filhos com muita severidade, o que muitos de nós aqui passamos com os nossos pais, a gente acaba criando nos nossos filhos medo de viver, medo de enfrentar os problemas, a falta de liberdade para buscar as coisas, porque ficam com medo, ficam receosos de estar errando e levando a culpa porque os pais não reconhecem muitas vezes que estão errando. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente que é pai, que é mãe, precisa ter muito cuidado na hora de educar os filhos, porque é uma possível causa de dor para o futuro. Conflito gerado nas relações do nosso cotidiano ao longo da vida. Olha, se nós estamos com gente com as quais nós viemos nos reajustar em função de desacertos anteriores, como é que
Como é que vai ser a nossa relação com as pessoas que estão do nosso lado? É gente que quer impor em nós um modelo de ver as coisas, porque nenhum de nós queremos mudar. Nós queremos mudar o mundo para o mundo ficar parecido com a gente e ficar confortável para a gente. Mas a gente não quer mudar. A gente quer mudar sempre o outro. A gente sempre acha que o outro é que está errado. O outro é que nos causa problema. Né? Então, dentro desse conceito, né, de estar caminhando com pessoas que são dos afetos nossos de encarnações passadas, a gente não precisa, a gente não pode esperar vida fácil. Não é isso? Muito embora a gente namora, muito embora a gente se enamora, muita gente gosta, a gente gosta das pessoas. E gosta muito. E não é pelo fato de gostar muito que a gente se transforma num santo de hora para outra. Não tem como. Nós carregamos muitos dos nossos desequilíbrios do passado. Basta alguém dizer para a gente algo que a gente não gosta, que a gente revida. Ou não é assim? Sou só eu que sou assim. A gente revida o tempo todo. É terrível. O revide é a forma mais dinâmica de criar um conflito. E o conflito estabelecido desequilibra emocionalmente todas as pessoas que estão presentes, ou desequilibra o casal, e o confronto é inevitável. É muito difícil, mas nós estamos encarnados e estamos com essa responsabilidade agora. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade que a gente está vivendo de resgatar parte dos nossos débitos que nós viemos aqui para fazer ou para executar. Não podemos. Falta de conhecimento. Ora, se a gente fosse espírito perfeito, nós teríamos o conhecimento necessário para entender todas as nossas dores, para entender todos os nossos sofrimentos, para entender todo o contexto que a vida nos apresenta e entender e perceber os porquês que a gente está sofrendo. Mas a gente não tem conhecimento. A gente tem muito pouco conhecimento. Conhecemos muito pouco da ciência de agora. Conhecemos muito pouco das potencialidades emocionais do outro. Conhecemos muito pouco das asperezas ou das dificuldades que o outro tem para conviver ou para viver. Conhecemos muito pouco. Segundo os estudiosos do Espiritismo, o espírito evoluído é aquele espírito que conhecerá no futuro tudo sobre ciência. Vai conhecer sobre medicina, vai conhecer sobre psicologia, vai conhecer sobre astronomia, vai conhecer sobre biologia, vai conhecer sobre as religiões em si, vai conhecer uma, duas, três, todas as línguas que tiver. Imagina o HD, né, para guardar tudo isso. Isso é coisa do futuro. Então, no dia que a gente tiver esse conhecimento, tudo se tornará mais fácil. Por enquanto, a recomendação é a seguinte: não sabemos, não conhecemos o porquê dos sofrimentos. Nós precisamos trabalhar a relação que nos traz algum sofrimento com o perdão. Isso é fundamental. Porque os conflitos estabelecidos na nossa vida por alguém ou por nós nas nossas relações diárias dizem que é como um par de algemas. Você acaba de ser agredido e o seu agressor
pega um lado da algema e coloca no teu braço e tranca. Se você aceitar a provocação, ou se a gente aceitar a provocação e revidar com antagonismo, nós estaremos colocando no braço do outro o outro par da algema. E aí nós estaremos algemados pro resto dos tempos, vamos dizer assim. Ou seja, até que o ódio acabe. Mas o ódio não acaba nunca. Então é preciso repensar a hora de fazer as nossas escolhas através de posturas convenientes ou não. Quando alguém nos ataca, a recomendação é: perdoa. Veja, tenha um pouco de empatia e perceba o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo. E aí você acaba, através do seu raciocínio, da fé raciocinada e do conhecimento que você tem do seu trabalho na área do Evangelho, você pega o outro argola da algema e coloca no teu próprio braço. E você está livre de caminhar com alguém que é muito desequilibrado e que com certeza te levará para o mau caminho. Então, futuramente, quando essa pessoa ou a gente fosse buscar uma reencarnação para resgate, o que iria acontecer? Essa pessoa consultaria com certeza o mundo espiritual evoluído e buscaria: olha, eu preciso resgatar os débitos que eu tenho com o fulano, mas eu não encontro. Por favor, me ajude a encontrá-lo. A espiritualidade vai simplesmente dizer: não, ele te perdoou e caminhou na sua evolução. Você resgata, mas vai resgatar não com ele, com outros cujos débitos são parecidos com o seu. Então a melhor coisa que a gente faz na vida, gente, é perdão. Não existe nada capaz de libertar tanto quanto o perdão. O perdão é algo que você dá para o outro, mas quem recebe é você. Assim como o ódio, a mágoa, você odeia o outro, você quer magoar o outro, mas quem se perde, quem se machuca é você. Então, gente, é hora da gente, mesmo desconhecendo, sem ter esse grande conhecimento que os espíritos iluminados têm, eu acredito e vejo como necessário a gente se postar de forma convenientemente em consonância com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho recomenda constantemente o perdão. Estado atual da evolução de cada um. A gente tem esse estado de evolução. Então, nesse estado que a gente está hoje aqui na Terra, ele é necessariamente de dores. Muitas ou menores, de acordo com aquilo que a gente é capaz de aceitar, de tolerar e de perdoar. Evolução para a condição de espíritos perfeitos. Esse é uma outra razão que a gente tem dor. Nós estamos para evoluir. O próprio o livro dos Espíritos, ele diz que nós um dia seremos espíritos perfeitos. E a reencarnação é exatamente para isso, para nos tornar ou nos dar a possibilidade de evoluir no sentido da perfeição. Vai demorar muito. Imagina o quanto de coisas que nós vamos ter que aprender para chegar lá. Quantas línguas a gente vai ter que falar? Quantas ciências nós vamos ter que dominar? Quanto de emoção, quanto de psicanálise, de psicologia nós vamos ter que aprender para poder chegar a essa condição? Uma constatação real. Olha, isso aqui eu fiz só para provocar vocês. Gente, a gente está vivo. Não tem jeito de repensar ou fugir
desse momento. A gente está aqui. Assim como Nicodemos, quando Cristo estava aqui na terra, Nicodemos procura Jesus e diz, olha, eu estou... E ele vai à noite, vocês conhecem essa história, né? Vai à noite porque tinha medo de ser visto e ele queria um pouco de conforto, porque ele tinha um coração bom. Apesar de ter todas essas características, né, de sistema legal, né, de muita lei, mas ele tinha um coração bom e ele vai procurar Jesus, e Jesus já sabe o que vai dizer. E Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, se Jesus disse isso para Nicodemos, né, o que nos resta hoje fazer? É agradecer, porque nós estamos no processo exatamente recomendado por Jesus, que é estar encarnado. Que oportunidade divina que a gente está tendo. Não é? Nós vamos ter uma oportunidade divina, gente. E nós precisamos trabalhar isso. O Livro dos Espíritos, né, na questão 998, ele assevera essas recomendações, ou essa orientação. Ele diz o seguinte: as sublimes entidades asseveram categóricas que a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Ora, nós somos devedores, grandes devedores. Quando eu falo assim, não é para vocês se assustarem, não. É porque, com certeza, se hoje nós não somos grandes coisas, imagine 1, 2, 3 encarnações passadas, o que é que a gente fazia? Imagine. A gente não tinha um pingo de respeito um pelo outro, e nem pelas coisas. Tanto é que nós fizemos o que com Jesus? Porque Jesus era uma ameaça, nós enxergamos Jesus como uma ameaça no nosso status quo. Porque a gente estava muito bem, achando que estava muito bem. Então, esse cara veio aqui querendo pegar as coisas, falando em fraternidade, falando em irmandade, falando em amor. Né? Agora mesmo esse pessoal invade a minha casa e leva as minhas coisas. Então, não dá, né, para fazer os acertos dos nossos erros passados fora do corpo, porque todos eles foram cometidos pelo corpo, junto com o corpo. Então o espírito precisa, através do corpo também, resgatar de forma semelhante, de forma igualitária, aqueles prejuízos que ele já produziu. Então, a única contabilidade que não fecha, se não tiver zerada, é a contabilidade divina. O resto é tranquilo. Mas a contabilidade divina, essa é exatamente fiel, né, ao princípio da igualdade. E quando, no mundo espiritual, os espíritos continuam o processo de trabalho, de aprendizado. Lá eles vão fazer uma reflexão, coisa que a gente ainda não faz aqui. Mas Santo Agostinho já recomendava: conhece-te a ti mesmo, porque se a gente se conhecer um pouco melhor, a gente vai saber o quanto a gente está errando com os nossos irmãos. Porque eu faço. E ele tinha até um método, né, que diz o seguinte: olha, todas as noites antes de dormir, eu sempre parava e consultava a minha consciência sobre o que eu tinha feito durante o dia. Se alguma coisa que eu fiz a um dos meus irmãos, se fosse feito a mim, como eu me sentiria?
Então, a partir daí, a gente começa a se conhecer e saber o que nós somos capazes de produzir através das nossas ações, através das nossas reações. E aí fica mais fácil da gente se corrigir ou se policiar. Não tem uma recomendação do Evangelho que diz vigiai e orai? Mas a gente vai vigiar como? Quando a gente se conhece um pouco melhor. Mas para se conhecer melhor, é preciso destituir-se de alguns sentimentos. A vaidade, o orgulho, a prepotência, sabe? Porque esses sentimentos, eles impedem você de entrar dentro de você e perceber os desacertos que você produz no mundo com as suas ações. Tem um livro de Chico Xavier chamado Mundo Maior, não sei se vocês já leram. É muito bom para a gente ilustrar, esse livro ele é bom para a gente ilustrar os processos obsessivos. Olha só quando interrogados os obsessores disseram. Depois eu vou crítico. Vamos falar um pouquinho do livro primeiro. O livro é uma história, conta uma história de Camilo e o filho dele, Pedro. Camilo era um comerciante e ele tinha bons postos, era bastante abastado, tinha um bom coração, mas era extremamente agressivo, prepotente, mal educado, humilhava muito as pessoas, porque ele tinha o poder, ele tinha dinheiro, ele tinha um certo reconhecimento, um certo prestígio, então ele usava disso para humilhar os outros. Pedro, filho de Camilo, era filho adotivo. Então mostra nesse particular que ele, adotando um filho, tinha um bom coração. Mas ele trabalhava com o filho, e o filho foi crescendo, e chegou próximo aí dos 18, 20 anos, ele não aguentava mais o pai. Tanto era a humilhação que o pai fazia com ele. Tudo que ele fazia, o pai implicava, e dizia que estava errado, e punia, sabe? E tinha uma relação extremamente conflituosa. No final, aquilo virou um confronto constante e eles brigavam o tempo todo. Um dia, Pedro resolve e mata o pai. A história é essa. E o pai, no mundo espiritual, não se reconhece como espírito e começa um processo obsessivo em cima de Pedro. 20 anos de obsessão. 20 anos. Chegou um momento que Pedro não aguentava mais o sofrimento. Agora eu vou dizer para vocês como é que os obsessores trabalham. Isso está no livro também. Eu só tirei isso aqui porque eu não ia conseguir reproduzir isso aqui para vocês, então eu escrevi. Conhecendo a criatura, isso é o obsessor falando. Conhecido a criatura, eles sabem muito bem entrar na nossa mente, explorar através da frequência de vibração que a gente está emitindo e conhecer emocionalmente tudo aquilo que nos preocupa, que nos perturba. E ele diz o seguinte: conhecida a criatura que nós propomos retificar ou punir, olha para você ver, se tornam juízes. Quem é que pode julgar? Só Deus mesmo. Só Deus. Deus é que sabe o quanto a gente precisa de correção, porque sabe exatamente a medida exata daquilo que nós precisamos. Mas eles não se colocam como juízes de questões e vão atrás de quem eles acham que precisam ser punidos. Aí ele vai dizer o seguinte: basta
alimentar com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes sobreponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Quem consegue sair dos problemas com uma assessoria dessa? Imagina, olha, pode ter certeza que em determinados momentos nós abrimos espaços para a obsessão. Porque os aconselhamentos que nós recebemos em determinados momentos são muito idênticos a isso aqui, gente. E você fixa no problema e você não sai. Não é isso? Isso é terrível. Então, gente, não permita que a algema que alguém colocou no teu braço, você coloque no braço dele. Para vocês não terem que caminhar junto, ou para nós não temos que caminhar junto. Porque eu não estou livre disso, não. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente faz quando aconselhado por nossa consciência. A gente muitas vezes imagina que está pensando por nós mesmos, mas nós estamos sendo sugestionados a criar um conflito muito maior do que aquilo que está acontecendo. E quando esse conflito é muito grande, a gente se torna incapaz de resolvê-lo. Não é isso? Essa excitação foi uma declaração do próprio obsessor, ou dos instrutores obsediados, de obsessão. É muito grave isso. E no caso, por exemplo, do mundo maior, na solução do problema de Pedro e de Camilo, entra uma equipe de médiuns do espaço muito especial. Eu vou ver se eu estava no nome deles aqui. Cipriano, um espírito muito iluminado. Até André Luiz chega para Calderaro no começo e diz o seguinte: por que a gente não faz uma reunião com eles para tentar resolver, esclarecer os problemas? E Calderaro diz o seguinte: não, se fosse por conselho, eles já teriam resolvido isso há muito tempo. Isso não se resolve com diálogo pequeno, isso se resolve com amor. Nós precisamos de alguém especial. Daí entra Cipriano. Cipriano é um espírito extremamente iluminado. Quando ela chega, o ambiente está tranquilo e ela se ilumina completamente. Ela vira um bloco de luz. Nessa hora, Pedro e Camilo enxergam Cipriano. Pedro cai de joelhos, porque ele estava fraco, ele estava muito sofrido. Cai de joelhos e pensa que é Maria Santíssima. Camilo, revoltado, não aceita a argumentação de Cipriano. E ela vai conversando com ele com muito carinho e com muito amor. Ele diz: poxa vida, eu fui prejudicado, eu sou vítima desse processo, eu fui, me tiraram a vida, perdi tudo que eu tinha, e você quer que eu me perdoe? Aí ela fala para ele: a condição de vítima não santifica você. Eu preciso que você perdoe para poder conviver. O teu filho era imaturo, ele errou sim, mas ele também está arrependido. Sabe o que ele queria fazer com o filho dele? Queria levar ele para o mundo espiritual e dar nele uma surra. Esse era o propósito. E ela disse: olha, mas para quê? Isso vai mudar o quê? Então imagina, gente, quanta dor que a gente carrega, nas nossas emoções e no nosso corpo e na nossa mente, no nosso psiquismo, quando a gente olha para aquilo que a gente produziu durante
insatisfação. Por isso é que a espiritualidade diz: nós não sabemos o sentido do nosso sofrimento. Precisamos trabalhar com ele, porque é essa a dosagem exata do antídoto que nós precisamos tomar para que a gente possa resgatar aquilo que a gente já produziu. Semear é fácil, gente, não é? É muito. Ora, se nós não semeamos nada de bom até agora, por que a gente quer colher bons frutos? Né? Colher, gente, é doloroso. A menos, né, que a gente consiga pegar a outra parte da algema e não colocar no braço do outro. Perdoar é ressignificar o sentido das dores que a gente sofreu. Vocês estão tendo uma brincadeira agora aí que diz o seguinte, que perdão é assim, hashtag fui. Por quê? Né? Porque eu larguei para trás, eu não sofro mais, só isso. Perdoar não é esquecimento. Perdoar é ressignificar o sentido da dor. É entender que aquela dor serviu para alguma coisa, mas que agora não serve mais. Não porque nós somos alimentados e corrigidos por nossa memória. A nossa memória é uma referência fundamental para que a gente possa estabelecer, a partir do nosso histórico, uma forma de vida diferente que possivelmente seja melhor. Se a gente esquecer, a gente não consegue fazer isso. Eu estou atrasado. Consequências psicológicas dos traumas. Eu vou mais rápido aqui agora, ensinando da mente. Os traumas que a gente vive, decorrente das nossas vivências, né, aqui, que produz dor na gente, isso dá isolamento social. Quem nunca sentiu, né? Está tão ruim minha vida, não estou com vontade de ver ninguém. Não tem isso? Isso é uma coisa que nos empurra para um trauma antigo. Para esse tipo de, para esses casos aqui, uma terapia é fundamental. Terapia, ela nos ajuda a reestruturar a nossa estrutura emocional e perceber que tudo aquilo que foi feito com a gente, ou que nós fizemos num determinado momento, se a gente perceber que está errado, a gente pode corrigir e pode fazer de novo. É como se fosse reestruturar um HD de um computador. Você passa um novo programa. Ajuda muito. Horror diante do ocorrido. Um acidente, um assalto, às vezes uma briga, às vezes a mãe, não é isso? Nossa, eu nunca apanhei minha mãe e meu pai. Mas eu tenho certeza que tem gente que já apanhou. Né? Então, assim, isso traz coisas desagradáveis. Desencadeamento de transtornos psicológicos, agressividade, hiperatividade ou destruição, dificuldade de estabelecer relações de confiança. Eu não acredito nos outros. Por quê? Porque algo dentro de mim me diz que quando eu confiar em alguém, eu posso cair no mesmo processo que alguém já fez comigo em épocas passadas. Portanto, eu posso me dar mal. Baixa autoestima, dificuldades escolares, vergonha e culpa, relações abusivas com o psicoativo, reprodução do trauma, você fica revivendo aquilo muitas vezes. Né? Deixa eu mais rápido. Segurança e confiança. Eu vou ler para não ficar mais rápido. Tá? Proporcione segurança emocional para as pessoas com as quais você está interagindo. É fundamental. Para
para que as pessoas convivam bem com a gente e possa nos encarar como sendo acolhedores, é preciso que a gente conquiste a confiança delas. Antes de falar qualquer coisa, antes de agir, antes de pedir, antes de dar uma ordem, antes de suplicar, antes de tudo, garanta que você vai proporcionar à pessoa segurança emocional. Ela tem que se sentir segura, porque se ela se sentir ameaçada, se ela se sentir em perigo, ela vai ser traída. E a gente faz isso toda hora. Olha, quem passou por aqueles processos que nós escrevemos ali atrás, foi as causas das dores, passa muito por isso aqui. É muito forte essa coisa aqui. Desestabiliza completamente a vida. A gente chega para conversar, principalmente quando temos intimidade, né? A gente chega com um tom de voz ameaçador, em uma postura corporal ameaçadora. Aí a pessoa se retrai. Às vezes você está coberto de razão. O que você está falando, o que você está fazendo, está perfeitamente correto. Mas o outro não vai te ouvir mais. A internet caiu. Não tem mais possibilidade de entendimento. É muito difícil essa situação. A gente tem que ter cuidado com o emocional do outro. E não é fácil fazer isso. Muito embora a gente saiba dessas coisas, mas a gente está o tempo todo, né, através até de uma cultura que a gente tem, que é de família ou cultura social, a gente é impositivo muitas vezes. A partir do momento que a gente está com a razão, que a verdade está com a gente quer impor o outro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é correto. Está com razão, mas daí? Eu estou com a razão, mas o outro está necessitado. E quem tem necessidade não quer nada mais, nada menos do que acolhimento. Ok? Aqui tem um conceito que eu acho super interessante para nós, isso como semente agora, nós como semeadores, a porta. O que Jesus disse foi o seguinte: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quando ele fala de ovelhas, isso é simbólico. Por quê? Porque a ovelha é mansa, porque a ovelha é pacífica. Mas isso não é suficiente. É preciso muito mais. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e linguagem comum. Vamos só fazer um exemplo. Vamos supor um evento que nos mostre que a porta é sempre estreita, ou é estreita. Você já ouviu falar no exemplo das 3 perneiras de Sócrates? Verdade, bondade e utilidade. Muitas vezes a gente escuta uma fofoca e a gente fica doido para contar ela para os outros, né? Mas às vezes nem é verdade. Que não é bom para ninguém. Que não é útil nem para mim, nem para o outro. Então isso é a porta estreita. Quando a gente quiser plantar semente de qualidade, a gente tem que passar pela porta estreita. E quantas vezes a gente vai passar pela porta estreita? Quantas? Quantas vezes a gente tem uma porta estreita, ou quantas portas estreitas a gente tem por dia? Isso é a qualidade da semente que a gente está plantando hoje para colher agora, ou para colher daqui a algum tempo, ou na próxima encarnação. É muito sério viver de acordo com o caminhando com Jesus. É muito difícil. Mas é possível. Passando a primeira porta estreita, eu deparo de novo com uma outra porta estreita, porque de novo eu tenho que fazer outra escolha. E as escolhas vão sempre passar por crivos, né, de bondade, por crivo de utilidade, por crivo
da verdade, o crivo do amor. Se a gente se pautar pelo amor, vai ficar mais fácil. Amor e perdão. Né? Esclarecimento com Emmanuel. Amor novo, o Evangelho de Jesus seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glória do Pentecostes. Olha, ele está dizendo o seguinte, que, traduzindo isso numa linguagem bem simples, o ponto de partida de tudo é a nossa carne. Como é que eu sou como cônjuge? Como é que eu sou como pai? Como é que eu sou como mãe? Como é que eu sou como irmão? Como é que eu sou como patrão ou empregado? Será que eu sou aquele que ficou, foi crucificado, ou sou aquele que impõe a espada, que cutuca com a espada? Eu acho que assim a gente precisa pensar nisso e começar a nos corrigir. Devagarzinho, nós temos a eternidade para fazer isso. Mas se a gente for demorando muito, as nossas dores continuarão. Aí eu coloquei alguma coisa bem simples de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Não tem como. Isso é Chico que está falando. Um dos espíritos mais iluminados que já passaram pela Terra. Está entre os mais iluminados. Não estou dizendo que Cristo é a nossa referência como mestre. Mas Chico Xavier tem credibilidade para isso. Ele pode nos dizer isso. Né? Ele diz, olha, limpar o coração das amarguras. Como é que a gente cura a amargura? O amor. O amor cura. Amor cura. Então, quando a gente estiver submetido a uma sensação de amargura, de revolta, de mágoa, pensa no amor. Pensa no amor. Muda completamente. Jesus é a porta. Ele diz o seguinte: vinde a mim todos vós que acheis cansados e deprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele não diz, né? Ele assume para si a responsabilidade de nos ajudar. Então vamos recorrer pelo amor, vamos a Jesus. Vamos ter coragem para isso. E sem deixar de sofrer pelos problemas do passado. Se a gente não esquecer o passado, a gente vai ficar amarrado com alguém que a gente detesta como companhia. Pode ter certeza. Então, meus amigos, meus irmãos, né, vamos, a partir de hoje, pensar que existe um sentimento que é capaz de dominar e arrefecer todos os outros. É o amor. E se eu não quero caminhar com quem eu não gosto, ou com quem me faz sofrer, eu dou a ele o perdão. O perdão não liberta o outro, me liberta. Não me faz esquecer, mas não me deixa ou não me permite mais sentir a vida. É o que eu tive. Muito obrigado. Nossa, muito interessante essa fala sobre as algemas, né, gente? Precisamos refletir muito sobre isso. Porque já pensou, toda vez que a gente revida uma ofensa, a gente está algemando aquela pessoa, né? E depois, quantos séculos a gente vai ter que caminhar com ele, né? Pensar nisso, né? Gostei dessa. O seu parceiro de serviço.
ouvindo essa mensagem, possamos refletir sobre ela, refletir sobre a oportunidade que temos de perdoar o nosso próximo. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo para o nosso bem. Estamos nos auxiliando, não auxiliando ao nosso bem. Queremos agradecer e pedir que essas bênçãos, que essa paz que emana de Jesus possa nos acompanhar, possa ser levada até os nossos lares, que possamos levar a paz, que possamos levar o perdão a todos aqueles que nos esperam em nossos lares, que possamos também levar o perdão e o amor a todos aqueles que em algum momento a gente se sentiu ofendido por eles. Que Jesus nos auxilie, nos ajude a amar e a perdoar sempre. Queremos agradecer a Jesus por estarmos aqui hoje e pedir que Ele esteja sempre conosco em todos os momentos, os bons e os difíceis. Que assim seja.